Graça e paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, mais uma vez aqui, após uma semana, para a gente dar continuidade na palavra do Senhor, falando sobre o tema Na Tempestade. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre Jó e a tempestade. Jó passou por momentos difíceis, é muito pregado nas igrejas, onde a gente fala sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre o abandono, a ridicularização. A gente vai ver isso em alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. E começando no livro de Jó, no capítulo 6, no verso 14, quando Jó responde, ele fala assim: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. No verso 7, Jó diz: por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Jó está vivendo um momento de conflito emocional, conflito sentimental, tinha perdido seus filhos, tinha perdido seus bens, e aqui ele dá início a algumas queixas que pouco se ouve falar nas igrejas. A gente costuma dizer que Deus testemunhou sobre Jó, falando que ele era irrepreensível, falando que ele era justo, falando que ele era um homem temente ao Senhor, e não é mentira. Mas mesmo um homem justo, temente ao Senhor, irrepreensível, ele tem problemas emocionais. Ele também pode ter problemas sentimentais. E eu queria compartilhar isso para que nós possamos juntos entender o quão frágeis nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor para superar tais desafios. E quando você vai para Jó, no capítulo 10, eu quero ler algumas passagens para você compreender isso. Quando ele responde Bildade, ele diz assim no verso 1: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. No verso 18 do mesmo capítulo 10, ele diz assim: então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse me ver. Olha só que nível que estava o coração de Jó nesse momento. Estava com uma vida desgostosa, ele não queria nem sequer ter nascido. Olha só o conflito pelo qual ele estava passando. Por mais difícil que seja uma situação, nós precisamos confiar em Deus. E aqui começa uma bateria de amigos, entre aspas, os falsos amigos de Jó, que começam a questionar a sua fé, começam a questionar as suas atitudes, começam a questionar o momento pelo qual está passando. Mas eles, em momento algum, ele tem compaixão de Jó. Eles não se colocam no lugar de Jó para talvez sentir o que ele estava sentindo. Sabe? Compadecer é você sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. Coisa que esses três amigos não fizeram. Depois a gente vai ter Eliú, que fica indignado com Jó e também fica indignado com esses três falsos amigos. Então, que a gente possa compreender através desses versículos, quando você chega no capítulo 12, verso 4, diz assim: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Ele estava se sentindo ridicularizado. Estava se sentindo um homem onde as pessoas olhavam para ele e riam. Um homem que tinha toda uma história e que essa história se esvaiu e sobrou apenas chacota, apenas risos, pessoas debochando da atual situação pela qual ele estava passando.
Quando você vai para o verso 3, do capítulo 13, no verso 4, diz assim: vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Aqui tem algo específico e uma realidade para nós entendermos. Quando você desabafa no lugar errado, com pessoas erradas, com pessoas que não são tementes ao Senhor, com pessoas que não professam a mesma fé que você, ou que não têm ideais como o Senhor deseja, você decreta a sua morte. Seja ela espiritual, sentimental, emocional. Você está falando com pessoas que não podem te curar. Você está falando como Jó diz aqui: vocês, porém, me difamam com mentiras, todos vocês são médicos de que nada valem. Quando nós falamos com pessoas que não têm o poder de nos confortar, de nos consolar, de nos levar a um arrependimento, nós morremos diante do Senhor. Porque nós estamos vivendo um momento de conflito, se colocando na situação de Jó, um momento de dor, um momento de solidão, um momento de perda, ele precisando de encorajamento, e esses amigos estão simplesmente difamando com mentiras. São médicos que não podem curar. Pessoas que não podem curar, elas não devem ouvir o seu desabafo. Elas não podem ouvir você falar das suas queixas, das suas dificuldades, das suas necessidades, porque elas jamais vão estender o braço para que você seja curado. Elas vão buscar informações para falar: você está vendo? Olha lá a vida dele, ele deve estar em pecado, olha só o que está acontecendo. Então, que você tenha convicção que nós precisamos estar com pessoas que amam a Deus, que são tementes ao Senhor, que gostam da palavra de Deus, que gostam de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho sim tem um poder de cura. Ele pode transformar a sua vida, pode transformar a minha vida, pode nos trazer de volta ao temor do Todo-Poderoso. Continuando, quando você vai para o capítulo 16, no verso 3, olha só que interessante, ele está respondendo, ele fala assim: esses discursos inúteis nunca terminarão? Sabe, irmãos, amados, queridos, quando você fala com pessoas que têm discursos inúteis, que não acrescentam nada na sua vida, não desperdice o seu tempo. Fale com pessoas que podem acrescentar na sua vida, que podem somar na sua existência, que podem levar você a uma profunda reflexão de mudança radical de vida, de onde você vai poder exercitar a sua fé, onde você vai poder exercitar palavras que edificam pessoas. Tudo aquilo que não edifica o nome do Senhor não compensa ser proferido pelos nossos lábios. Precisamos ter uma convicção plena de que a palavra do Senhor, ela edifica vidas. Ela traz à existência aquilo que as pessoas não estão enxergando. Ela traz uma transformação de vida, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz salvação, ela pode mudar a história de qualquer um de nós. Porque são palavras úteis. A palavra de Deus, ela é útil e eficaz para mudar o nosso caráter, para forjar o nosso caráter. Essa é uma das diferenças que nós precisamos compreender. Então não escute palavras inúteis que não acrescentam nada na sua vida. Tenha essa convicção. Quando você vai para Jó 19, no verso 14 ao 20, ele diz assim, olha só: os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos
chegados me detestam. Aqueles a quem eu amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Sabe, ele estava se sentindo mal. Ele estava se sentindo abandonado. Estava se sentindo desprezado. Completamente menosprezado por aqueles que ele amava, que estavam ao seu lado quando ele tinha posse, quando ele tinha poder entre os homens. Quando ele perde tudo, quando ele recai sobre uma situação de enfermidade, as pessoas o abandonaram. Nós precisamos ter essa convicção. Precisamos compreender que este momento é de profunda reflexão. Precisamos entender através da palavra do Senhor que existe uma solução, que existe uma saída, que existe lá em cima que está olhando por nós, que está vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso momento. Então, não se deixe levar pelo que as pessoas pensam. Elas estavam expressando aqui exatamente o que elas eram. Ele não tinha percebido que o seu dinheiro, a sua posse, fazia com que essas pessoas parecessem diferentes. Mas aqui elas estavam mostrando a realidade delas. Nós precisamos enxergar além da compreensão humana, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, servindo ao Senhor, mesmo pessoas que não servem ao Senhor, mas são íntegros, são pessoas responsáveis, são pessoas que têm um temor diante um do outro, pela amizade, pela consideração. Existem pessoas boas neste mundo, existem pessoas que são merecedoras do nosso olhar, da nossa compaixão, assim como nós também somos merecedores do olhar delas. Precisamos compreender isso e a palavra de Deus nos ajuda. Quando Jó começa a ter um olhar totalmente contrário àquilo que Deus quer, ele começa a olhar para trás. Se você for comigo lá no capítulo 29, diz assim, quando ele responde para a Bildade: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com mão cobriam a boca, as vozes dos nobres silenciavam, as suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre, que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa. E os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Olha só, olhando para trás, minhas raízes chegaram até as águas e o orvalho passara a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e o novo será o meu arco e a minha mão, em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos, esperavam por mim, como quem espera
uma chuvarada, bebiam minhas palavras, como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era em quem eu escolhia o caminho para eles. Eu escolhi o caminho para eles. E me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei ao meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Versículo 9 do capítulo 30. E agora os filhos deles zombam de mim. Com suas canções tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Sabe, este homem começou a olhar para trás. Porque mediante tudo que ele tinha, sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele, ele se achava o tal. Esse mesmo Jó que Deus testemunhou no primeiro e no segundo capítulo, é esse mesmo Jó que está com essa arrogância, que está com este coração altivo, que está com este coração totalmente despedaçado pelo emocional e pelo sentimental. E deixando-se levar pelo passado, pelas coisas que ele fez, que muitos falam que Jó não se queixou. Então a palavra de Deus está errada. Porque aqui ele está se queixando, aqui ele está murmurando, aqui ele está falando. O problema é que ele está falando para pessoas erradas. Ele não está desabafando com o Senhor. Ele está desabafando com homens que não podem curá-lo. Quando nós continuamos, nós vamos num versículo que eu amo demais e que carrega esse tema. Jó, capítulo 38, o Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse: quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimentos? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus responde Jó do meio da tempestade. O que eu quero dizer para você, Deus, a partir do capítulo 38 até o 42, quando tem o desfecho, Jó, Deus vira o cativeiro de Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos. Porém, no verso, logo no início, no verso 6 de 42, Jó se arrepende. E aí sim começa a virada do seu cativeiro. Porque quando ele ora, Deus expressa que virou o cativeiro de Jó. Mas para você compreender, eu fico grato de poder falar algumas palavras dessas que nós acabamos de ler. Jó, ele ouviu Deus. E Deus o respondeu da onde? Do meio da tempestade. Jó 38, verso 1. E também vai estar lá em Jó 40, verso 6. Sabe, é do meio da tempestade, meu irmão, minha irmã, meus amados, vocês que nos ouvem. É do meio da tempestade que Deus vai te responder. É do meio do caos que Deus vai te responder. As ondas podem estar assolando o seu barco, assolando a sua casa, assolando o seu trabalho, mas é do meio dessa tempestade que Deus vai te responder. E Ele vai te responder, te orientando, te aconselhando, te alertando, muitas vezes puxando a sua orelha para que você tome uma atitude que vá de encontro à caminhada que Ele escolheu para você. Não aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós acreditamos que precisamos, mas sim a necessidade do Senhor sobre as nossas vidas. É do meio da tempestade que Ele vai te responder. É do meio da tempestade que Ele vai solucionar o seu problema. É do meio da tempestade que Ele vai curar a sua dor. É do meio da tempestade que Ele vai livrar você da sepultura. É do meio da tempestade que Ele vai trazer harmonia para você, para sua casa, para sua família, para o seu lar. Fique com essa palavra. Creia. Deus, Ele é soberano para fazer muito mais. E é do meio da tempestade que Ele respondeu Jó.
e é do meio da tempestade que Ele tem me respondido, e é do meio da tempestade que Ele vai responder você. Fique com essa palavra e até a próxima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.